Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro temático. É um prazer imenso chegar até vocês. Sou o professor Manuel Paiva, professor de filosofia. Bom, primeiro que é legal demais nós termos a possibilidade de nós conversarmos assuntos diferentes daqueles que nós conversamos com nossos amigos, daqueles que nós conversamos com nossos familiares. Então eu chego até vocês com a ideia de provocar um pouquinho, né? Vocês já me conhecem, sabe que o nosso encontro temático é um tanto quanto provocador, um tanto quanto diferente da sala de aula normal. E o nosso objetivo é esse mesmo, a gente mexer com a cabeça de vocês, fazer com que vocês percebam que existem possibilidades. E às vezes, pessoal, a gente fica muito demorado para entender que a gente tem que reagir, né? Às vezes a gente demora demais para perceber que nós temos que ter uma reação. E quando eu preparava esse material de hoje, eu fiquei pensando muito numa imagem que eu vi esses dias aqui na calçada perto da minha casa. É uma calçada de cimento, né, de concreto, e uma planta surgiu no meio da calçada, sabe? E mais para frente já tinha uma árvore já pequenininha, já crescendo no meio de cimento ali. E aquela imagem ficou na minha cabeça muito tempo. Meu Deus, aquele solo, aquele terreno, aquele espaço não era propício para que nascesse uma plantinha, para que mais para frente tivesse uma pequena árvore. Não era propício, era cimento. Não tinha como, não era provável que isso fosse acontecer, mas aconteceu. O que fez com que essa planta e aquela árvore pequena não se acomodasse? O que fez com que essa árvore pequena, essa planta, ela resistisse ao solo que não era fértil para ela? E ela conseguiu vencer, ela conseguiu nascer, ela conseguiu gerar vida nela mesma. Mesmo todas as situações sendo diversas, ela conseguiu gerar vida. Ela conseguiu mostrar a sua essência, mostrar quem ela é, as suas qualidades, as suas potencialidades. Isso é muito provocante para nós. Isso é muito provocante. Por onde que anda a nossa existência, a nossa vida, o nosso viver? Quantas vezes os solos da nossa vida são mais férteis? Quantas vezes os terrenos da nossa vida, os terrenos, os solos, a terra é para ser plantada a nossa história, para a gente se plantar, para a gente criar base, ficar firme, criar raiz. E a gente não percebe isso. Quantos de nós conseguiram vencer com solo não fértil, com a terra ruim? A vontade deles era maior. Imagine só. Muitas vezes, minha gente, a gente se acomoda, sabe? A gente fica com medo, receio de sair daquele comodismo, a preguiça, a falta de vontade, a falta de amor próprio às vezes, a falta de autoestima, faz com que a gente fique aceitando tudo, peso das coisas. A gente fica pegando para nós problemas que não é nosso. E a gente fica se acomodando, se fechando, e a vida gritando para nós, mostrando sinais. Aquela plantinha que surge no meio de um concreto, no meio de um cimento, quer falar para a gente muita coisa. Aquela plantinha quer nos ensinar que nós podemos e nós temos o direito de levantar. Que você pode muito bem na próxima aula online, no próximo Classroom, você pode muito bem sair da sua cama e assistir a aula decentemente. Como um aluno que você é, com a pessoa que você é, com o direito que você tem da escola. O direito que você tem de ser estudante, você tem esse direito, você pode isso. Você pode levantar desse concreto que é a sua imaginação, dizendo que você não vai conseguir, e você pode conseguir. Essa plantinha quer dizer muito para nós, mas é importante que você pegue esse exemplo para você e assuma isso na sua vida.
Porque senão você vai ficar dando desculpa a todo momento, porque tá sol, tá chuva, porque é pela internet, ou não sei o quê, porque o professor não liga a câmera, porque não quer ligar a câmera. Para com isso. Pare com isso. Troca a fita, muda o discurso. Muda o discurso. Troca a música. Nós temos vários sinais dizendo para nós que nós precisamos acreditar mais em nós. E essa plantinha que cresce no meio desse concreto, que cresce no meio do cimento, que cresce na calçada, a terra não é boa. O risco de ela ser pisada é altíssimo, mas ela resiste, ela cresce. Nós precisamos assumir os riscos de sermos felizes. O risco de você ser um bom estudante, de você ter que mostrar a sua cara na hora do Class 1 e falar com o professor, deixa ele te ver. Conversa com ele, mostra os teus sonhos através do seu olhar. Não dá para a gente ficar acomodado dentro do nosso eixo, da nossa bolha, rodando em volta de nós mesmos, com as mesmas reclamações de sempre, que o mundo é ruim e eu sou o único certo nesse negócio, ou que está todo mundo certo e eu errado e eu nunca vou acertar. Acaba com isso. Hoje a nossa possibilidade é da gente ser essa planta que nasce e cresce num terreno que talvez não seja tão fértil assim, mas você está aí, e essa mensagem hoje chega até você, então não é à toa. Então acorda. O oposto dessa acomodação, de achar que o mundo acabou, que está ruim e que esse ano já era, muita gente tem falado muita bobagem em relação a esse ano, que é um ano perdido. Coisa nenhuma. Você está vivo, que ano perdido? Ano de aprendizagem. Ano de você ficar mais familiar com a tecnologia, mais próximo da sua família. Aprendemos um novo jeito de aprender. Olha que fantástico, como um ano perdido. Como que não está valendo de nada? Está valendo muito. Está valendo muito. E o oposto dessa acomodação toda, dessa reclamação, é a superação. Superação é essa capacidade que eu tenho, e você tem, e nós temos, da gente olhar esse fato aqui e falar: isso não me define, essa notícia não me define, essa história não me define, eu posso mais. Os nossos medos não nos definem. O que te define é essa capacidade que você tem de superar, essa força de vontade que você tem. Então olha para ela. Talvez essa força de vontade sua está sufocada pela preguiça. Talvez a sua força de vontade esteja sufocada pelo medo, pelo comodismo. Então, meu caro estudante, acorda para a vida. Supere, seja essa planta que nasce onde não é para nascer, mas ela tem o direito de nascer, e você tem o direito de ser bom estudante. Você tem o direito de se cuidar mais, de se cuidar melhor, de ser uma pessoa mais para cima, de tratar bem as pessoas que moram na sua casa, tratar bem as pessoas que convivem com você, olhar para o teu professor na hora da aula, do vídeo aí, conversa com ele. Se permita superar, se permita rasgar esse véu que tampa a sua visão. Arrisque mais, acredite mais, supere. Talvez não está tão difícil assim, talvez está próximo a sua mudança, talvez esteja bem próximo mesmo, de você começar a sentir paz dentro de você. Mas não se entregue, não entregue os pontos fácil assim. Não olhe para você por baixo, raso. Eu sou 5, tá bom. Vou fazer essa atividade de qualquer jeito, não importa mesmo. Claro que não. Essa plantinha que nasce nesse cimento, nessa calçada, ela quer dizer para mim e para você que está na hora da gente renascer para a nossa vida, que está na hora da gente se amar mais. Perceba aí na sua casa, no seu bairro, nas calçadas de concreto que tem por aí, sempre tem, entre os pisos da sua casa, sei lá, no quintal, aí no pátio,
uma florzinha que nasce onde talvez não era para nascer e nasce. Esse é o recado para mim e para você hoje. Nasça no seu coração essa vontade de superar, essa vontade de ser uma pessoa excelente, ser uma pessoa sensacional, de marcar história, de ajudar as pessoas, de ser a pessoa, de ser o aluno, a aluna. Você tem esse direito de você renascer e de ser uma pessoa sensacional. Não se acomode. Se incomode com a sua acomodação e supere e mostre para você que hoje talvez você seja essa plantinha nascendo no meio da preguiça, no meio do medo, no meio da insegurança, no meio da falta de conhecimento. Mas à medida que você nasce, você começa a brotar, gerar vida, você não volta mais para trás. Você não volta mais para trás. Você vai voar. Você vai crescer. Você vai germinar. Vai dar muitos frutos. Fica bem, fica firme. Acredite nisso. A vida aí fora tem muitas mensagens para nós, tá bom? Fica na paz. Acredite no seu potencial e descubra essa planta que há em você, essa planta que é você, que precisa germinar e dar muitos frutos. Grande abraço para vocês. Até mais.